Olá, turma. Eu sou a professora Fernanda, professora de vocês de artes, e a aula agora vai ser sobre teatro. Então, a aula é a nossa aula quarta, né, do ciclo 3, e vamos falar sobre comédia em cena. Mas para falarmos sobre a comédia, temos que falar também sobre a tragédia. E vamos iniciar com a tragédia grega. Do grego, o termo tragédia, que é tragoédia, é formado pelas palavras trago, bode e oide, canção. Seu significado é a canção do bode. Uma vez que nas celebrações a Dionísio, canto ao bode, um bode era sacrificado para a oferenda, e além disso, os homens se vestiam de sátiros. Trata-se do gênero teatral mais antigo de todos, o qual estava baseado nas histórias trágicas e mitológicas como o medo, a morte e o terror. Ou seja, a tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou poema com um final feliz. Então, a tragédia grega é composta por 5 atos, né? Uma das importantes características que a diferencia da comédia eram os personagens. Assim, na tragédia, os personagens eram deuses, reis e heróis, enquanto na comédia eles eram homens comuns. O mais importante dramaturgo grego desse gênero foram o Esquilo, Sócrates e Eurípides. E vale lembrar que, diferentes dos jurados nas comédias, os júris também eles traziam, né? Eles eram formados por 5 pessoas importantes da aristocracia, tá? Então eles eram aquelas pessoas mais importantes que existiam, né? Não eram pessoas comuns. E a comédia grega? A comédia grega vem do grego, o termo comédia, que significa um espetáculo divertido. Ele trata-se, portanto, de um gênero teatral crítico baseado em sátiras e que aborda diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. A média antiga, né, que é a origem da comédia, é a mesma da tragédia. E as festas aos deuses, Dionísio, apesar de também se representada nas festas da dionisiacas, né, que é aquelas favorecendo ao deus Dionísio. Então a comédia era considerada um gênero literário menor e que o júri que apreciava a tragédia ele era nobre, enquanto da comédia era escolhido entre as pessoas da plateia, então era aleatório, né? Qualquer um poderia. Vale lembrar que ela era considerada pelos clássicos um gênero menor em relação à tragédia. Os júris da comédia, né? Os júris da comédia não eram aristocratas, como na tragédia. Dessa forma, eles eram formados por 3 pessoas da plateia. E então, para o filósofo grego, o Aristóteles, né? A tragédia era um gênero maior, visto que representava os homens superiores. Já a comédia representava os fatos do cotidiano e por isso eram representados por pessoas inferiores, né? Então ele era um dos dramaturgos do gênero, né? Do gênero da comédia. Essas aí são as máscaras da comédia e as máscaras da tragédia. O teatro, né? O teatro, assim como toda a cultura romana antiga,
sofreu grande influência do teatro grego, desenvolvendo também na época clássica. Da mesma maneira, o teatro de Roma se desempenhou com um papel muito importante na sociedade, o qual influenciava a política e as crenças da população. Dentre os dramaturgos romanos, destaca-se o Plauto, né? Terêncio e o Menandro. No surgimento do teatro da Grécia, a arte era representada essencialmente por duas máscaras, né? Essas máscaras que eu mostrei para vocês. A máscara da comédia e a máscara da tragédia. Essas máscaras, elas são elementos muito disseminados no teatro e fazem referente à sua origem e aos princípios do gênero disseminados na Grécia Antiga. E elas também são utilizadas como os símbolos das artes cênicas. Então, esse aí é uma ilustração de como possivelmente era a apresentação de uma peça grega. Observem que eles estão dentro de um teatro, como se fosse um teatro. Então, o teatro grego, ele também foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega. Além disso, surgiu a influência e a inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos. Vale lembrar que o teatro do grego significa local onde se vê ou lugar para olhar, eram formados por diversos elementos de cenário e figurino, além da presença do júri, né? Eles apresentavam música, danças e mímicas. Então, para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Aqui eu trouxe um exemplo de dois gênios da comédia. O Charlie Chaplin, com seu personagem Carlito, e o Gordo e o Magro, que é muito conhecido aqui no Brasil. Então, o Gordo e o Magro é uma famosa dupla de comediante e uma das equipes cômicas mais populares do cinema dos Estados Unidos, em atividade desde o cinema mudo até os meados de ouro de Hollywood. E o Charlie Chaplin, com seu personagem Carlito, né, que representava um vagabundo, é um dos grandes nomes da sétima arte. Por que eu trouxe esses dois? É importante vocês saberem o que estava no início, né? No início do teatro, o início dos grandes personagens que tivemos no cinema. Para isso, vocês vão assistir o vídeo O Gordo e o Magro, que vai também estar disponível no Google Classroom. Então assista o vídeo e a aula de hoje e até a próxima aula.